Você consegue imaginar um animal tão forte que seria capaz de erguer mais de 10 homens de uma vez, mas que, na maior parte do tempo, prefere simplesmente ignorar conflitos? Agora pensa nisso. Esse animal vive cercado de tensão, disputa por território, competição por fêmeas, ataques de predadores e ainda assim quase nunca usa sua força máxima para matar. Esse é o gorila. A pergunta é: como um dos animais mais fortes do planeta realmente usa toda essa força no ambiente natural? Porque, no dia a dia da floresta, a força de um gorila é muito menos sobre destruição e muito mais sobre estratégia. Se você acha que a força do gorila é só soco no peito, briga e dominação, você vai se surpreender. A forma como eles usam a força é quase o oposto do que a maioria das pessoas imagina. E tem um detalhe: se um gorila quisesse, ele seria facilmente capaz de mutilar um humano em segundos. Mas a natureza programou esse gigante para algo bem diferente. Fica comigo até o final, porque a parte mais impressionante é como essa força extrema é controlada, usada com precisão e, em muitos casos, deliberadamente contida. Vamos começar entendendo uma coisa que quase ninguém percebe. A força do gorila não é só física, é social. A maneira como ele usa o corpo constrói hierarquia, protege família, organiza o grupo e pode até evitar guerras entre bandos. E o mais curioso é que, em muitos momentos, o que parece agressividade é só teatro, uma coreografia de poder calculada para evitar derramamento de sangue. Agora, antes de chegar nas brigas, a gente precisa ir para o ponto número 1. Como essa força se manifesta na rotina mais básica de todas, que é simplesmente sobreviver na floresta. Primeiro ponto: a alimentação. Parece simples, né? Só comer folhas, brotos, frutos. Mas, na prática, para um gorila adulto que pode chegar perto ou passar dos 180 quilos, isso é um desafio de engenharia biológica. Eles precisam de uma quantidade absurda de comida por dia. Estamos falando de muitas dezenas de quilos de material vegetal. E não é comer sentado num banquinho, é comida que precisa ser arrancada, dobrada, puxada, quebrada, conquistada. Gorilas usam a força como uma ferramenta de coleta. Eles puxam galhos grossos, entortam troncos, arrancam ramos que um humano precisaria de um facão para cortar. Um braço de gorila consegue dobrar um galho que, para a gente, seria praticamente uma barra de ferro. Muitas plantas da floresta são fibrosas, resistentes, com cascas grossas. Para um animal fraco, isso seria um limite. Para um gorila, é só um leve incômodo. E aqui vem um ponto interessante. A força deles não é só de empurrar e puxar, é de precisão. Eles conseguem desfiar caules, descascar galhos, selecionar a parte mais nutritiva da planta com movimentos finos. É como se você visse um halterofilista fazendo cirurgia com as mãos nuas. Isso mostra que a força deles não é bruta no sentido de descontrole, é uma força inteligente, coordenada. Outro uso da força na alimentação está na competição silenciosa. Quando um gorila dominante escolhe um lugar para se alimentar, ele não precisa bater em ninguém para garantir espaço. A simples presença física, o tamanho, a postura de peito estufado e a tranquilidade firme dele já funcionam como um campo de força social. Os outros se afastam, dão prioridade, escolhem outras plantas. A força aqui é usada como linguagem, não como violência. Mas talvez você esteja se perguntando: tudo bem, comer exige força, mas isso ainda é bem pacífico. Onde é que entra o lado mais tenso, mais dramático? Onde essa força realmente muda o destino de um grupo inteiro? Segura essa pergunta, porque ela se conecta diretamente com o segundo ponto: proteção do grupo. Agora, vamos para o coração da vida social dos gorilas: a família. Um grupo típico é formado por um macho dominante, conhecido como silverback, algumas fêmeas adultas e seus filhotes. A missão principal desse macho não é ser o mais violento, é ser o mais confiável. E a força dele é o alicerce dessa confiança. Quando surge uma ameaça, seja um leopardo, um humano, ou até outro macho tentando roubar fêmeas, a primeira linha de defesa é quase sempre postura, chamada vocal, presença. O silverback se coloca na frente, se ergue, bate no peito com as mãos em concha, solta gritos, avança alguns metros e recua. Isso parece ataque, mas na maior parte das vezes é um aviso muito claro. Eu sou mais forte do que você e estou preparado. Tem certeza que quer continuar? Amen. Essa performance não é aleatória. Ela é projetada pela seleção natural para maximizar o impacto visual e sonoro. O bater no peito faz eco na floresta. O volume aumenta,
O corpo parece maior, o movimento intimida. Tudo isso serve a um objetivo: impedir que a situação vire luta física extrema. Por mais forte que o gorila seja, uma briga séria sempre tem risco de ferimentos graves, infecção e, no limite, morte. A natureza não quer que ele se machuque à toa. Mas quando os sinais não funcionam, a força física aparece de verdade. O silverback pode correr a velocidades impressionantes em curtas distâncias, derrubar um intruso com o peso do corpo, morder, segurar e esmagar. Mesmo assim, observe um detalhe: muitas dessas interações ainda são rápidas, e muitas vezes o agressor recua depois de alguns segundos de contato. É como se a mensagem fosse: eu posso ir até o fim, não me force a isso. Né? Se você ainda está comigo, agora vem a parte mais sensível e intensa: o uso da força na proteção dos filhotes. Filhotes de gorilas são vulneráveis. Eles não são fortes o suficiente para se defenderem sozinhos, não têm experiência, e podem ser alvo tanto de predadores quanto de outros gorilas. Existe, inclusive, um comportamento pesado, conhecido na biologia: o infanticídio. Alguns machos invasores matam filhotes de outros para fazer as fêmeas entrarem em cio mais rápido. É aí que o silverback precisa ir além da pose. Ele se coloca literalmente como o escudo físico. Em situações extremas, ele pode segurar filhotes próximos a si, afastar agressor com o corpo, atacar com força total. A simples ideia de enfrentar um gorila adulto furioso é suficiente para fazer a maioria dos rivais pensar duas vezes. A força nesse contexto é literalmente o que mantém a família viva. O interessante é que, dentro do grupo, essa mesma força é usada com delicadeza. O mesmo braço que poderia quebrar ossos com um golpe é o braço que segura um filhote para brincar, que puxa uma fêmea para perto com cuidado. Essa dualidade é uma das coisas mais fascinantes sobre os gorilas: a capacidade de modular a força de acordo com a situação. Mas tem um cenário em que essa força muda completamente de significado, quando não é mais sobre predadores, nem plantas, nem filhotes. Quando é sobre status, como um gorila usa a força na hora de disputar poder com outro gorila. Vamos entrar agora na arena mais tensa da vida de um gorila: o conflito entre machos. Se a força do silverback é a base da estabilidade do grupo, qualquer desafio a essa força vira uma possível revolução social. E na natureza, revolução raramente acontece em paz. Em muitos casos, o confronto começa à distância, com vocalizações, exibição de tamanho, aproximações cautelosas. Dois machos se encaram, se movem em círculos, batem no peito, fazem investidas rápidas e recuos. Parece quase um duelo ritual. Nesse momento, o que está sendo testado não é só a força bruta, mas a coragem, a disposição para ir até o limite. O uso da força aqui é gradativo. Primeiro, ameaça. Depois, contato leve, empurrões, perseguição curta. Só quando nenhum dos lados recua é que as coisas ficam realmente perigosas. Mordidas profundas, golpes com braços e até o uso do peso corporal para derrubar o outro. Apesar disso, o objetivo não é necessariamente matar o rival, e sim quebrar a confiança dele. A derrota social acontece quando um dos machos foge, se rende ou simplesmente para de responder. E aqui vem um ponto que quase ninguém fala. Para o grupo, a melhor resolução é a que acaba rápido e com o mínimo de sangue possível. Se o macho dominante é muito mais forte, o conflito termina cedo. A força física, então, funciona quase como um seguro emocional para o grupo. Todos sabem quem é o mais forte. Isso reduz a frequência de desafios diretos. Mas nem toda disputa é entre gigantes adultos. Às vezes, você tem jovens machos crescendo, ficando fortes, testando limites. E eles não saem lutando até a morte desde cedo. Eles se engajam em algo que, à primeira vista, parece só brincadeira: lutas de treinamento, quedas de braço metafóricas, perseguições de leve. Essa é a academia social dos gorilas. Os jovens usam a força para entender onde está o próprio limite, para aprender a controlar empurrões, mordidas, agarrões. Eles lutam entre si e, de vez em quando, se atrevem a provocar o silverback, e responde com firmeza, mas quase sempre com cuidado para não machucar seriamente. Isso é aprendizado de controle. Forte demais, você machuca um parente. Fraco demais, você perde respeito. Se você ainda está aqui, presta atenção, porque agora vem um detalhe que muda completamente a forma como a gente enxerga esses animais. Em muitos casos, o maior sinal de força de um gorila é quando ele escolhe não usá-la. Sim, gorilas podem simplesmente decidir desviar de um conflito. Às vezes,
Um grupo inteiro muda de rota na floresta ao perceber outro grupo próximo demais. Não é medo, é cálculo. A natureza favorece quem consegue conservar energia e evitar riscos desnecessários. E a força física, por mais impressionante que seja, não é infinita. Ela custa caro em calorias, em estresse, em recuperação muscular. Agora vamos sair um pouco das brigas e entrar num uso de força que raramente é comentado. Construção, deslocamento e adaptação ao ambiente físico. Como um animal tão pesado e tão forte se move pela floresta sem destruir tudo ao redor? Pensa no cenário. Floresta densa, terreno irregular, galhos, raízes, troncos caídos. Um humano já teria dificuldade para caminhar em equilíbrio. Um gorila, com quase o dobro ou triplo do seu peso, precisa ser forte o suficiente para se sustentar, se apoiar, subir, descer, sem se machucar. A resposta está na combinação de força e anatomia. Os braços longos permitem que eles se apoiem no solo de forma estável, usando os nós dos dedos, enquanto as pernas empurram o corpo. Isso é chamado de locomoção em knuckle walking. Parece pesado, mas para eles é incrivelmente eficiente. A força nos ombros, costas e bíceps garante que o peso seja distribuído e absorvido. Quando precisam subir em árvores, principalmente os gorilas de montanha que às vezes se aventuram em vegetação mais alta, eles usam os braços como guindastes naturais. Puxam o corpo, seguram troncos, ajustam o peso. Um movimento errado poderia causar queda feia. Mas eles têm tanto controle que conseguem subir com um corpo de mais de 150 quilos em suportes que parecem frágeis. Outro aspecto curioso: gorilas fazem ninhos para dormir. Sim, mesmo no chão, eles montam uma espécie de cama com galhos e folhas, dobrando, quebrando e organizando a vegetação. Mais uma vez, a força é usada com delicadeza. Eles precisam dobrar ramos resistentes sem destruí-los completamente, criando uma superfície confortável e relativamente segura. Agora, lembra que a gente falou que a força do gorila não é só física, mas também social? Isso fica claro na forma como eles se deslocam em grupo. O silverback, muitas vezes, vai na frente ou em posição estratégica, usando seu corpo como proteção móvel. Se algo inesperado aparece, ele se antepõe. A força aqui é literal e simbólica. É uma barreira contra o perigo e um ponto de referência para o grupo. Se você ainda está comigo, agora vem um dos usos mais emocionantes e ao mesmo tempo o mais sutis da força de um gorila: o toque. Toque parece algo frágil, mas, quando vem de um animal tão forte, cada gesto é carregado de significado. Na interação social, gorilas se tocam o tempo todo. Grooming, que é o ato de limpar o pelo do outro. Abraços, empurrões leves, puxões, encostar a testa. A força fica ali em segundo plano contando uma história invisível. Quem manda, quem protege, quem precisa de conforto. O grooming, por exemplo, pode parecer só limpeza, mas é um ritual social de confiança. Você permite que outro indivíduo chegue extremamente perto do seu corpo, mexa na sua pele, no seu pelo, sem machucar. Um movimento mais forte poderia causar dor, mas eles modulam a pressão. Isso exige autocontrole muscular em um corpo que foi projetado para ter força explosiva. Quando um filhote está irritado ou com medo, muitas vezes ele literalmente se joga no peito do silverback ou de uma fêmea adulta. O adulto segura, contém, abraça com braços que poderiam esmagar, mas não esmagam. A mão grande do gorila é capaz de envolver quase o corpo inteiro de um filhote. E, mesmo assim, ele segura com cuidado, como se soubesse perfeitamente quanta força usar. Em momentos de tensão no grupo, a força aparece em forma de pequenos gestos dominantes. Um empurrão mais firme para afastar um jovem folgado. Um puxão num braço para reorganizar posições. Um passo decidido na direção de alguém que está extrapolando. Tudo calculado. Isso evita que pequenos atritos virem grandes explosões. Mas tem um uso da força que talvez seja o mais invisível de todos. A força como reputação. Um gorila que já demonstrou sua capacidade física em alguma situação importante carrega essa aura por muito tempo. Outros membros do grupo lembram. Rivais lembram. Às vezes, a lembrança de um conflito passado é o suficiente para impedir um novo. A força usada uma vez influencia decisões futuras, mesmo quando o corpo está parado. Se você ainda está aqui, agora a gente se aproxima do ponto mais impressionante dessa história toda: o fato de que, no ambiente natural, os gorilas raramente usam 100% da força que têm. E isso não é fraqueza. Isso é uma forma extrema de autocontrole evolutivo. Pensa assim: a natureza construiu um animal que poderia causar destruição imensa,
mas colocou esse poder dentro de um pacote comportamental voltado para a paz relativa. Não é que os gorilas sejam pacíficos no sentido romântico. Eles podem ser violentos, sim, quando necessário, mas o padrão natural não é guerra constante. É dissuasão, demonstração, negociação silenciosa. Um silverback experiente não precisa provar o tempo todo que é o mais forte. Ele já provou uma vez, 2, 5. O grupo se organiza em torno disso. A força dele vira um pilar de estabilidade. As fêmeas encontram proteção. Os filhotes encontram abrigo. Os jovens encontram limite. O custo de testar isso o tempo todo seria alto demais. E aqui vem a grande reviravolta de expectativa. Enquanto a cultura popular pinta o gorila como um monstro incontrolável, na vida real, ele é quase o oposto. Ele é um gigante que, na maior parte do tempo, está comendo em silêncio, se deslocando calmamente, cuidando do grupo, brincando com filhotes, observando o entorno. A força está lá o tempo todo como uma sombra. Só aparece por completo quando é realmente necessário. Chegando perto do clímax, pensa na pergunta que abrimos lá no começo. Como um animal tão forte usa essa força no ambiente natural? A resposta, depois de tudo isso, é mais profunda do que ele luta bem ou ele é bom de porrada. A verdadeira resposta é: o gorila usa a força como uma linguagem. Ele fala com o corpo quando entorta um galho para comer. Ele fala com o corpo quando bate no peito para afastar um predador. Ele fala com o corpo quando abraça um filhote sem machucá-lo. Ele fala com o corpo quando decide não lutar, mesmo podendo vencer. A força é vocabulário, e o ambiente natural é o palco onde essa linguagem é usada todos os dias. Agora vem a revelação mais forte. Se os gorilas usassem a força deles da forma como muitos humanos imaginam, ataque constante, dominação violenta, agressão desenfreada, talvez eles nem tivessem sobrevivido como espécie. Força usada sem controle gera ferimento, morte, instabilidade de grupo. A longo prazo, isso é um desastre evolutivo. O que manteve os gorilas vivos, apesar da caça humana, da perda de habitat e de todas as dificuldades, não foi só a força física, mas a inteligência no uso dela. A natureza recompensa quem sabe dosar. E, nesse sentido, os gorilas dão uma aula silenciosa. Ser forte não é o mesmo que ser destrutivo. Ser forte é, muitas vezes, ter margem para escolher a paz. Para fechar, vamos amarrar tudo. No ambiente natural, os gorilas usam sua força para 3 grandes funções. Primeiro, sobreviver fisicamente. Comer, se deslocar, construir ninhos, enfrentar o ambiente. Segundo, proteger. Filhotes, fêmeas, território e a estabilidade do grupo. Terceiro, comunicar. Impor respeito, evitar conflitos desnecessários, estabelecer hierarquia sem precisar recorrer sempre à violência máxima. Se você parar para pensar, isso diz muito mais sobre nós do que sobre eles. A gente admira força, mas muitas vezes associa força só com destruição, com ataque. Gorilas mostram que a força mais eficiente é a que está sob controle, pronta para ser usada, mas raramente desperdiçada. Agora, eu quero saber de você. Depois de entender como os gorilas realmente usam a força no ambiente natural, qual parte mais te surpreendeu? O jeito que eles protegem os filhotes, a sutileza no toque, a capacidade de intimidar sem brigar, ou o fato de que eles quase nunca usam a força total? Se esse mergulho no mundo dos gorilas te fez enxergar esses gigantes com outros olhos, aproveita para deixar o like, comentar o que mais te impressionou e compartilhar esse vídeo com alguém que ainda acha que gorila é só sinônimo de violência. E se quiser explorar mais como outros animais usam suas habilidades de forma estratégica na natureza, se inscreve e fica por aqui, porque ainda tem muita história poderosa e inesperada para contar.